Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Tudo bem com vocês? Olá, Cris. Tudo bem, Kátia H. É um enorme estar contigo todas as quartas-feiras aqui na TV Grande ABC. Ao vivo para você que também nos acompanha pelo Facebook, pela página aqui da TV. Então é TV Grande ABC no Facebook, no canal NET, canal 3. Então, gratidão imensa por vocês que estão aí. Cris, vou falar um pouquinho sobre o nosso convidado de hoje, tá bom? Ele é escritor, autor de 16 obras de ufologia, entre elas os arquivos X e câmeras do Tetaedro, como também da Cabalá, poesia esotérica e ficção mística. Especialista em criptologia hebraica e criptoufologia. E atualmente ele trabalha no livro Eu Quero Acreditar sobre Ufologia. Bem interessante o tema também. Quem nós trouxemos hoje para falar... Estamos aqui com Deepak Sankaraveda. Tudo bem, Deepak? Um enorme estar contigo sempre. Tudo bem, tudo jóia. Tudo bem? Estar contigo E lá. também, Gratidão, né? gratidão. Eu que agradeço, hein? E o tema é interessante, ufologia e espiritualidade. Afinal de contas, não dá pra gente desconectar a Não tem mais de como. espiritualidade, Isso é né? impossível, não tem mais jeito. Porque também a espiritualidade é uma ciência, né, Com Deepak? certeza, absoluta. E o que é criptoufologia? Responde para o nosso internauta, Deepak. Basicamente a criptografia ou criptologia, né, ela envolve estudar o desenvolvimento e a criação de ferramentas que serão aplicadas em textos criptografados ou eventos ou fenômenos criptografados a fim de decodificá-los, né? Então a criptoufologia trata disso, de você então desenvolver ferramentas específicas para poder aplicar em fenômenos ufológicos, né, para poder decodificar esses fenômenos. Interessante. Bem, eu gostaria que você nos falasse sobre a criação da humanidade pelos seres dos céus. Ok. Bom, então vamos lá, né? Nós temos um texto, esse texto já foi falado muitas vezes, assim, inúmeras vezes que eu vi nos programas Enigmas, eu falei sobre isso, que é a Torá. E a Torá é um texto, é um código dos seres dos céus, né, que foi dado à humanidade. Ela não pertencia à humanidade, a Torá, ela pertencia aos seres dos céus. Tanto que, quando ela foi outorgada à humanidade, o patriarca Moisés, né, que era metade anjo, metade ser humano, muita gente não sabe disso, né, tanto que Moshe, né, era chamado Ish HaElohim, né, o homem dos Elohim, né. Então ele tinha parte dele, a alma dele era metade angélica, metade ultra, né, e também metade homem, né? Então Moshe teve que subir aos mundos desses seres celestes para poder receber a Torá, e quando ele chegou lá, eles nem queriam dar a Torá para ele. Não, o que faz esse humano aqui no nosso meio? Vamos destruí-lo, né? Aí o divino desceu todos os mundos e falou, não, ele é meu convidado aqui, vocês vão guiá-lo no reino celeste. E foi onde ele recebeu a Torá, e na Torá contém todos os códigos, inclusive o DNA da humanidade está registrado na Torá. E foram esses seres que criaram, né, a humanidade. E os textos antigos, como o Zohar Sagrado, né, que é um dos textos mais antigos, sim, que é a chave que decodifica esses textos da Torá, diz que quando o Sagrado foi criar a humanidade, né, chamou os seus agentes, disse, olha, eu vou criar a humanidade. O primeiro grupo que veio falou, não é legal isso, eu estou assim parafraseando, né, e o Sagrado então estendeu o dedo e os incinerou. Aí chamou o segundo grupo, eles quiseram, né, assim, ir contra também a criação da humanidade, utilizando a Torá, né, olha, se o senhor sabe que ele vai pecar diante de ti, como é que vai fazer? Né? Aí o Sagrado Deus desafiou, dizendo assim, olha, se fossem vocês lá no mundo, vocês resistiriam a má inclinação? Eles disseram sim, e aí Deus os derrubou, né? E aqui quando eles desceram aqui, eles viram as filhas de Adão, que eram muito bonitas, né? Adão significa humanidade. Sim. E começaram a casar com elas, então eles não resistiram também, né? A questão. Então tá aí. Então, esses seres chamados Elohim, né? Foram que criaram a humanidade foi criada a partir da imagem e semelhança deles, né? Então, essa imagem que nós temos hoje, ela está muito longe do que já fomos, né? Porque nós éramos semelhantes aos seres dos céus, né? Inclusive Adão tinha asas,
Bom, eu tenho uma pergunta que não quer calar aqui. O Adão, que é a humanidade lá de trás, foi instruída pelos ultraterrestres? Foi instruída pelos extraterrestres. Incluindo quando Adão estava no Jardim do Éden, né, foi enviado a ele um professor, né, esse professor chamado Raziel. Né, acho que nós temos aí a imagem para poder ver essa questão. Então Raziel foi até Adão, não pode passar, não essa, né, essa é a última imagem. Então Adão Raziel foi enviado até Adão para ensiná-lo, e ele deu a ele um livro chamado Sipra Raziel Amalach. Também não é essa, é aquelas imagens que tem número 1, 2, 3, 4... Ah, eles vão achar, pode ter certeza. Olha lá, Então aqui, por exemplo, nesta imagem, né, deixa eu ver se ela está correta aqui, né? Muito bem, isso. Aqui nós temos um texto, né, esse texto 1, ali embaixo, né, as fala letras do DNA azuis da humanidade. Então ali o verso está dizendo o seguinte, né? Zesefer Toledot Adam Beyom Bara Elohim Adam Bedimut Elohim Asa Oto. Ou seja, traduzindo, este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Elohim criou Adão, a imagem ou semelhança de Elohim o criou. Ali, né, Zesefer, este é o livro, refere-se ao livro do DNA humano. Sim. Que foi codificado por este ser chamado Raziel. No sentido inverso, nós temos umas letras que estão marcadas em azul ali, tá vendo? Sim. Né? A partir da palavra Sefer, ali, Zesefer, o R, a letra Reish de Sefer, é a primeira letra do nome Raziel. De 4 em 4 letras no sentido inverso está escrito Raziel. Interessante, E Raziel codificou ainda por cima, no DNA do homem, o nome de Deus. Raziel então é um ultraterrestre. Vamos chamar assim ultraterrestre porque nós nem sabemos como classificá-los. E Raziel é um construto de Raz Sheli El, que significa Deus é o meu segredo, meu mistério. Seria o professor ou o anjo dos mistérios. E fala pra gente um pouquinho então desse DNA humano, o que é, né? Já que ele trouxe. Então, o DNA humano é o espelho do DNA celeste. Então, no ser humano existe o DNA dos seres dos céus. Ou seja, um DNA, vamos chamar de ultraterrestre, né? Porque eu não sei se eu posso classificar como extraterrestre. Porque acho que extraterrestre está dentro da dimensão física das coisas. Entendi. Mas acho que o ultraterrestre está mais... na dimensão espiritual da coisa. Mais acima. Então, o DNA humano, ele tem base no DNA dos seres dos céus que criaram a humanidade. Quem codificou o DNA da humanidade? Raziel. Raziel. Raziel criou. Muito bem. Inclusive aqui tem uma imagem, por exemplo, né? Tá vendo ali que tem o nome sagrado, né? Sim. Que é o Yud He Vav He, que é o nome de Deus, né? E descobriu-se recentemente, né, um padrão dentro do DNA humano que ele está codificado da seguinte maneira: 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. Interessante. E o nome divino, a primeira letra do nome divino, né, o valor numérico é 10, a segunda 5, a terceira 6 e a última 5. Então o DNA do divino está dentro do DNA do ser humano. Por isso, em termos, nós somos espirituais também. Por quê? Porque em nós existe o nome de Deus gravado. Interessante, hein, Perfeito. Kátia? Bem, você disse sobre a nossa aparência, né? Imagem e semelhança. Então, qual era a aparência da humanidade antes da alteração no seu DNA? Então, você tem seres, né, que são relatados nos escritos antigos, em hebraico e aramaico, que são seres celestes, celestiais, com asas, alguns com 2 asas, alguns com 4, outros com 6 asas, né? E aqui tem inúmeros mistérios, mas basicamente nós éramos semelhantes a eles, incluindo tendo asas, né? Tanto é que eu já escrevi sobre isso, né? Que aconteceu com as nossas asas? Você tem aqui atrás, né, as omoplatas, que antes eram chamadas asas, né? Por quê? Porque com a queda elas encolheram e entraram para dentro. Por isso são chamadas asas. Não é à toa que é chamado asa isso aqui, né? Então nós tínhamos também asas. Inclusive os escritos antigos como o Shara Gilgulim, o Portão das Reencarnações, dizem que até das penas das asas de Adão emergiram almas que foram vestidas nos seres humanos. Que interessante, hein? Havia decomposição do corpo físico na humanidade adâmica? Como? Havia decomposição no corpo físico na humanidade adâmica? Antes, até o nascimento do filho de Shet, Ben Adão, ou seja, o filho de Adão, Anosh, os seres humanos não se decompunham. As pessoas morriam, mas os corpos não se decompunham. A partir de Enosh
é que passou a haver a decomposição do corpo humano. Então eu penso aqui que houve uma outra modificação genética, né, na humanidade, porque Enosh, inclusive, que também pode ser traduzido para humanidade, alguns traduzem para homem apenas, assim como Adão também é traduzido para homem, mas não é correto, Adão é humanidade. Enosh também, por exemplo, nos escritos da Torá, Benei Anosh, em hebraico, seriam os humanos. Sim. Né? Mas Enosh é um nome que ele indica um ser humano com defeito. Interessante, hein, Kátia? Tá? Indica um ser humano com defeito. Nós temos basicamente quatro palavras que podem ser traduzidas para homem. Sim. Né? Adam, Enosh, Ish e Gabor. Por exemplo, muita gente já leu o livro do profeta Daniel, né? Então diz que quando o anjo Gabriel foi enviado para falar com o profeta Daniel, né? Então ele usa a palavra Gabor para se referir ao anjo Gabriel. Gabor, então, aqui é uma palavra que pode ser aplicada para um ser humano vestido por um anjo. Aí também tem o Ish, que muitas traduzem para homem solteiro, mas por exemplo Moisés era chamado Ish Elohim, o homem dos Elohim, porque ele era metade anjo, metade humano. Era como se fosse um híbrido, então. Uhum. E qual era a aparência dos humanos lá no Jardim do Éden? Então essa é a mesma, nós voltamos na questão da pergunta anterior, né? Qual que era a aparência dos seres humanos? Todos nós éramos semelhantes aos seres que nos criaram, né? Com os mesmos poderes, inclusive. Até tem um verso no livro dos Salmos que diz assim, vós sois deuses. Sim. Já viu falar nesse verso? Em hebraico, né, está escrito assim, que vocês são Elohim. Porque nós éramos a imagem e semelhança dos Elohim. Então nós ainda temos a base, né, digamos assim, latente do DNA daqueles que nos criaram em nós. Né? Interessante. Há alguma menção de Atlântida nos textos codificados da Torá? Tem. Nós temos um livro antigo que é chamado Sefer HaYashar, o livro dos justos. Ele é mencionado no livro dos reis, na Bíblia e também no livro de Samuel. E nesse livro, por exemplo, fala da vida de Enoque, ou Anor em hebraico. Anor significa instrutor ou instrução. E neste livro diz que Enoque, ele se tornou o rei da Atlântida. E ele governou a Atlântida, né, que é chamada Miqueden, nos textos da Torá, né? Miqueden, durante 243 anos, todos os reinos da terra estavam sobre o reino de Enoque, e Enoque instruiu a humanidade com o segredo dos seres dos céus. Até que então a humanidade começou a se degenerar, né? E Enoque então foi abduzido. Então Enoque foi abduzido, você entendeu, Kátia? É um dos primeiros astronautas mencionados na Torá, Enoque. O outro astronauta antigo é o profeta Elias. Pois é. Também então foi abduzido. Conta pra gente qual foi a verdadeira identidade então do astronauta de Palenque. Pois é. Então, para quem tem na mente a imagem, né, daquela tampa de granito, esse granito que foi encontrada sobre a tumba do rei Pacal, né? E muitos acreditam, né, que aquela figura do astronauta de Palenque, chamado astronauta de Palenque, que é aquele maia, né, dentro de um foguete, que é muito explorado naquele programa, inclusive os alienígenas do passado, né? Muita gente pensa que aquele é o rei Pacal, mas aquele é Enoque. Porque todos esses reis estavam sobre o reino, de Enoque. E quando ele foi abduzido, eles viram. E depois, né, alguns destes filhos de Adão, eles vieram para as Américas, né, e fundaram Yucatán. Basicamente, havia entre eles um dos filhos de Adão chamado Yoctán. Yoctán, que fundou Yucatán. Yucatán, tá? Então, eles simplesmente testemunharam, né, a partida de Enoque. Então, o astronauta de Palenque não é o rei Pacal, é Enoque. Eu tenho uma pergunta que não quer calar aqui, eu tenho certeza que o internauta vai curtir muito. Você, como profundo conhecedor da Torá, como ex-rabino que foi, eu gostaria que você respondesse, por que no seu ponto de vista, ufologia e espiritualidade estão muito ligados? Bom, se o nosso DNA
é um DNA ultraterrestre, né, que tem base no DNA dos seres dos céus, e os textos da Torá e todos os outros escritos, né, dizem inclusive, por exemplo, que quando Deus estava criando o universo, isso está no livro de Jó, que muita gente, por exemplo, nem lê o livro de Jó porque pensa que é a história de um cara sofredor. Né, não é, o livro de Jó está cheio de códigos muito profundos. No livro de Jó, capítulo 38, né, Deus faz um desafio para Jó: onde é que você estava quando eu estava lançando os fundamentos da terra? E aí ele fala das constelações. Olha, você poderia soltar as correntes das Pleiades, ou seja, o campo gravitacional que une as estrelas que formam as Pleiades. Nesta conversa, né, o Sagrado, então, ele diz para Jó o seguinte: e quando eu estava fazendo isso, todos os seres dos céus estavam louvando, estavam cantando, entoando canções, declamando poesias. Então a nossa espiritualidade, ela tem base, ou seja, é uma espiritualidade também que vem dos seres dos céus. Ela não é uma coisa que nós criamos, nós recebemos isso. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade. Claro, Sim. Como espíritos, né? Todo mundo faz uma pergunta e eu vou te fazer. Eita. Quem somos nós? Ah, olha, aí é difícil, hein, cara? Nós somos filhos do divino, né? Nós somos seres... Eu respondo assim. Nós somos seres luminosos, né? Porque nós não podemos contemplar, assim, pelo menos não a maioria, né? A nossa centelha, né, luminosa, a nossa alma, que é um fragmento do divino. Sim. Né? É isso que nós temos que entender, né? Dentro dessa matéria densa aqui existe luz. Existe luz. E que é o que nós somos de fato. Nós não somos isso daqui. Matéria isso aqui é só a apenas, vestimenta. Sim. E essa vestimenta é deteriorada, porque antes, né, a humanidade tinha uma vestimenta de luz. Um traje bioluminescente, né, que vestia o seu corpo. Adão, por exemplo, era assim. Ele era vestido com luz. Até o Zohar diz que quando Adão estava no Éden, ele estava vestido como seres dos céus, num magnífico e brilhante traje. Interessante. Bom, Deepak Sankara, hoje em dia nós vemos aí a ufologia sendo misturada com espiritismo. Você, como profundo conhecedor da Torá, qual é o seu ponto de vista a esse respeito? Até grandes ufólogos estão envolvidos aí com essa mistura, né? Bom, O que se dizem grandes ufólogos? temos duas coisas aqui, né? O que se considera com grandes ufólogos, né? Primeiramente, né? Vamos deixar claro. Porque tem muita gente aí que se proclamam ufólogo ou ufologista, mas que faz uma mistura e impõe assim, a própria limitação de conhecimento que eles estão sobre esses fenômenos ufológicos. Sim. Verdade. Então, nós não podemos concordar completamente com isso, né? A outra questão né, que assim, tudo que está sobre o domínio religioso, sobre o domínio de religião é limitado. Entendeu? Então, se eu for impor a interpretação, né, com base, por exemplo, espírita, nesses fenômenos ufológicos, eu já vou estar produzindo defeito. Por exemplo, o espiritismo em si, ele é muito novo. Né? Ele tem o quê? Quase 200 anos? Nem isso. Okay? Correto. Agora você tem textos em hebraico e aramaico que tem 5.000 anos. E que narram com mais profundidade estes fenômenos ufológicos. Então a questão aqui volta para a criptofologia, que é a decodificação dos textos. E para isso eu preciso ampliar a minha consciência. Eu não posso limitar a minha consciência, entendeu? Porque você vê aí algumas coisas, alguns híbridos, né? Sim. Interpretativos, que são verdadeiros monstros, que na verdade acabam criando muita limitação e dogma. Sem dúvida. Religioso, e vai acabar aprisionando as pessoas ao invés de libertá-las, né? Então começa por aí, porque inclusive tem coisas que se apresentam por aí claramente que se nota que são fraudes. Você bate o olho e vê que é uma fraude. Sim. Mas você tem por aí ditos grandes ufólogos, como por exemplo o Jaime Maussan, que onde ele está você pode desconfiar que tem fraude. Entendeu? Porque ele já fez coisas que depois foram, inclusive, né, descobertas que eram fraudes. Então, como um grande ufólogo, por exemplo, pode colocar o nome dele sobre coisas que ele sabia que era fraude. Isso é muito triste, hein? Entendeu? Então, é um problema sério isso. Com certeza. Né? Então, onde tem determinadas pessoas que querem, por exemplo, arrecadar dinheiro, outras coisas, você tem que desconfiar.
Bem, nós temos a certeza que você é um pesquisador nato, tanto que você é polêmico quando coloca algumas coisas. De vez em quando é bom ser polêmico. Muito bom, inclusive, né? Faz com que as pessoas, pelo menos, procurem raciocinar melhor. E a pergunta que eu vou te fazer vem de encontro a exatamente o que você faz. Existem criptoevidências de abdução alienígena codificada nos textos hebraicos da Torá? Tem. Eu tenho aqui imagens, vamos ver se a gente consegue encontrar. Vamos lá. Deixa eu ver. Não, pode passar. Vamos Mas ver. é legal até que o público vê, Pode porque passar está também. dentro do que você Aí trouxe é o nome pra Elohim, gente. né? Por exemplo, aqui, nessa imagem, né? A ciência descobriu que o ser humano tem 86 bilhões de neurônios no cérebro. Correto. Né? E o valor numérico do nome Elohim, que são os criadores da humanidade, é 86. Olha que Olha interessante. Tá? Pode passar. Que bom se a gente usar, né? Aqui, por exemplo, esse aqui é muito interessante. Vamos falar de espiritualidade? Ok? Vamos. Então, o Talmud, 2000 anos atrás, né, tem essa pergunta: o que Deus faz à noite? Ele cavalga um heruv, um querubim, né, e voa por 18 mil mundos para ouvir os louvores das raiotes, das criaturas ultraterrestres celestiais. Pode passar. Aqui é Atlântida, é o nome da Atlântida nos textos da Torá, Miqueden. Sim. Tá? Pode passar. Aqui, aí, isso, ótimo, aqui. A evidência de abdução ultraterrestre nos textos da Torá existe, por exemplo, a história do profeta Elias, ok? O profeta Elias estava andando com o seu discípulo, né, o profeta Samuel, né, e de repente veio uma carruagem, né, puxada por cavalos de fogo. Todo mundo conhece essa história, e Elias foi levado ao céu num redemoinho. Põe de novo a imagem, por favor. Essa mesma imagem? Então tá aqui, olha. Então tá dizendo, né? Verrayu Rema Holchim Holer o Davari falando aqui, Veine Hakav Esh Vesusei Esh vai Pridu Beim Shanehem vai Aal Eliahu Beseará a chamar. Então, que está dizendo o seguinte, né? Eles estavam andando, caminhando e conversando, e uma carruagem de fogo, guiada por cavalos de fogo, né, os separou, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Põe outra vez, por favor, que aí eu vou mostrar a evidência. Então, lá onde está escrito, lá embaixo, está escrito, vai Yaal Eliahu Beseará a chamar, e subiu Elias num vórtice ou redemoinho aos céus. Dentro disso, a cada 7 letras tem a palavra UFO. Olha que interessante. Codificada lá. Ain, Beit, Mem, as letras maiores em azul, né, é a palavra hebraica para UFO. Né? E ali onde está escrito Beseará, num vórtice, num redemoinho, e é mais profundo ainda. Por quê? Por exemplo, no Zohar e no Shara Gilgulim, o Portão das Reencarnações, diz que o corpo de Elias permanece em suspensão dentro desse vórtice, e quando Elias vem à Terra, ele veste esse corpo. Interessante. Muito Tá? interessante. E esse corpo, quando é vestido, é chamado Jonas. Então ele está em corpo astral, ou não? O corpo dele fica em animação suspensa em algum lugar. Entende? Porque Elias tem 2 corpos, o Zohar fala. Um corpo na qual, né, ele caminha entre os seres dos céus, que é um corpo luminoso, e um corpo com o qual ele caminha entre os humanos. Correto. Sim. Tá? E esse corpo com o qual ele caminha entre os humanos fica escondido neste vórtice luminoso. E quando ele vem à Terra, ele veste esse corpo e... Depac, as pessoas falam muito em 2019, numa data limite, cujo Chico Xavier fala uma coisa que estão dizendo errado, até porque assistiu Pinga Fogo, mas enfim. O que especificamente vai acontecer em 2019? Nós teremos contato imediato com essas entidades? O que você tem a dizer sobre a Torá nesse sentido? O que eu tenho a dizer é que 5778, né, que é o ano hebreu correspondente a 2018-2019, né, acredito que os portões da sabedoria serão abertos e nós vamos descobrir mistérios muito profundos que estão inclusive codificados no DNA humano. Porque foi dito que os segredos dos céus, inclusive antes da criação do universo, foram guardados no DNA da humanidade. Correto. A ciência ainda não descobriu como ler o DNA, porque eles estão pensando no alfabeto ocidental, não no alfabeto hebreu, que é a base do DNA. Né? Então, em hebraico, 778
é a gematria da palavra Sha'ar Hazah, o portão do mistério. E será o ano em que a última porção da Torá vai ser lida neste ano. E aí vai começar tudo de novo depois, né? Este ano foi falado por rabinos antigos também, né? Então eu não vejo, eu vejo na verdade que algo muito profundo vai acontecer, mas eu não posso determinar o que exatamente, né? O contato com os seres nós já temos. Se você olhar para dentro, verdade, para o seu próprio DNA e para a sua própria centelha crística, digamos assim, você já está tendo contato com aqueles que nos criaram. É uma questão de entrar para dentro, não para fora. Sem dúvida, a jornada é interna, né? Totalmente. Exatamente. Por favor, Deepak, nós gostaríamos que você deixasse, mostrasse inclusive seus livros, que eu sei que você trouxe, deixar seu contato, embora no GC apareça, mas mostre uma das suas obras que você nos trouxe, para que eles... Esse aqui é o último. Ah, tá lá, ó, não precisa. Olha lá. Adamá, muito bom. Volta. Volta para Adamá. Adamá, as origens secretas da humanidade, fala da criação da humanidade através, né, do planeta Marte. Sim. Do pó do planeta Marte, né, em que Adão foi criado. Correto. Tá certo? E há evidências, e nesse livro eu estou mostrando isso. Esse é o primeiro, foi minha primeira publicação em 2008, né, o Portal das Reencarnações. Sim. Tem os segredos da reencarnação, tá? E esse eu estou trabalhando nele, que é o Maharal e o Golem de Praga, que é um conto, né, adulto, infanto, juvenil, meu primeiro. Olha que bacana, hein? Né? Então não sei quando vai estar pronto, né? Aqui na minha mão eu tenho esse livro aqui, que é o Calamus Elohai, né, que é o Mistério do Cometa, e que fala da abertura do portão da Era Messiânica. E naquele ano, 2013, grandiosos cometas foram enviados para poder... revelar esse mistério, porque isso estava escrito nos textos antigos. Sim. Né? E então nesse livro aqui eu estou abrindo esse mistério. Isso aqui foi, inclusive eu escrevi em parceria isso daqui, né, com a alma do Dr. Emanuel Velikovsky. É uma experiência que eu tive, que é uma experiência mediúnica, né, que aconteceu comigo a partir de 17 de novembro de 2012. Eu recebi a visita de uma alma que eu nunca tinha visto na vida, né? E a partir daí eu fui inspirado a escrever 2 livros, Os Filhos das Estrelas e Calamus Elohai. Depois eu veria descobrir, né, que era a alma do Dr. Emanuel Velikovsky, que foi o autor de um livro muito polêmico, antigo, inclusive, que o Carl Sagan não batia com o Dr. Emanuel Velikovsky, que é Mundos em Colisão, onde ele fala que o planeta Vênus, na verdade, é no cometa. E hoje existe precedente agora, que indica que planetas podem ter sido cometas. Olha que interessante. E o Dr. Emanuel Velikovsky estava certo. Olha só. Então tem Seu isso, blog? né? Meu blog é comunidadedodeserto.blogspot.com.br. E também está no Facebook, né, Katia? Sim. Deepak Sankaraveda, ou de Pankaravedas também. Gratidão, Deepak, honra enorme estar contigo. Já acabou tão rápido, né? Mas você volta logo, em breve. A Cris tem um recadinho para dar para vocês sobre uma palestra. Isso, dia 12 aí, pessoal, de agosto, estarei no Espaço Galáctica aí. Nós vamos falar dos arcturianos, dos felinos. O telefone para quem quiser fazer a inscrição é 98... Claro que eles querem. 98-178-3270. Isso mesmo. Repete aí, Kátia. 981783270 é para que você faça a inscrição desta palestra. Porque é um número limitado de vagas também. Sim. E eu deixo para vocês também o meu site, que é o www.soldegaia.com.br, onde lá você encontra meus cursos de tarô, cursos de numerologia, de magia. Fique ali ligadinho na minha agenda, que também está disponível no meu site. Gratidão imensa, Cris, prazer enorme. Prazer enorme estar com você sempre, Katia Gaia, com você Deepak, também. O Deepak trouxe uma arma aqui, deixa eu mostrar a arma, pessoal. Olha só. A minha chave sônica do Dr. Who. Onde que ela liga aqui? A chave sônica do Dr. Who ele trouxe aqui. Bom, legal. pessoal, no Enigmas é assim. Aqui você vê o invisível. Ouve o inaudível. E você acessa o impossível. Então vem com a gente nessa jornada. Tchau, tchau. Até o próximo Enigmas. Sai lá.